Tudo bom, pessoal? Vamos falar dos métodos mínimos quadrados, do ajuste linear e vamos usar o Excel. Esse método, nós encontramos uma função φ de um certo tipo pré-estabelecido, uma reta, uma parábola, uma exponencial, que melhor ajusta um conjunto de pontos de uma função dada. O objetivo é aproximar uma função a f por outra φ, escolhida de uma família de funções, uma reta, como falamos, uma exponencial, ou por uma soma de funções em duas situações distintas. Temos o caso discreto, em que nós temos as tabelas, ou melhor, uma tabela, em que nós vamos usar nesse vídeo como exemplo, e aquelas que o domínio é contínuo, que tem a forma analítica. Ao ajustar de forma discreta, o caso discreto, nós vamos ter que analisar uma tabela aí, no caso de M pontos. Esse M pontos, ela está aí definida, e nós queremos encontrar esses pontos, essas abscissas, estão no intervalo AB. E nós temos N constantes. Então, nós queremos encontrar exatamente A1, A2, A3, tais que a função φ de x seja equivalente, se aproxime ao máximo da função f em x. Lembrando que esse modelo é linear, pois os seus coeficientes devem ser determinados, A1, A2 até AN, de forma linear, ou seja, sistemas lineares, apesar que as funções G1, G2, G3, Gn possam ser não lineares, como, por exemplo, x ao quadrado, e elevado a x, 1 mais x elevado ao quadrado. Então, esse método consiste em escolher exatamente os coeficientes, A1, A2, A3 até AN, de tal forma que a soma dos quadrados do desvio seja mínima, isto é, a soma dos quadrados do desvio deve ser mínima, ou seja, a derivada vai ser zero. Olha aqui, nós temos uma representação desses desvios, que foi usada aqui a letra D, D0, desvio 0, desvio 1, desvio 2. Nós temos aqui a função φ, que pode ser uma reta, uma parábola, uma exponencial. Então, nós temos que esse desvio vai ser exatamente a diferença desse ponto para a função φ em xk. Então, quais são as etapas? Vamos escolher a função φ, identificar nela as funções auxiliares g, tal que a função φ seja do tipo o somatório do produto de AI vezes a função auxiliar G1. Então, esse produto aqui nós vamos ter A1, G1, A2, G2, A3, G3, A enésimo, G enésimo, com N pertencente aos AI. O passo 2 vai ser montar o sistema de equações. Vamos parar no sistema de equações, cujo número de equações é igual ao número de funções. Então, se a gente tem aqui, a gente quer usar a reta, as funções auxiliares vão ser G1 igual a 1 e G2 igual a x. Observem aqui, o coeficiente aqui é 1 e aqui é x. Então, essas são as funções. Nós vamos montar um sistema de matrizes com duas equações e duas incógnitas, que são exatamente os coeficientes, A1 e A2. Aqui são os termos independentes. Se nós tivermos num número quadrado, nós queremos representar através de um número, uma expressão quadrática, nós vamos ter três equações, que teremos três funções auxiliares. A primeira aqui é 1, a segunda é x, a terceira é x ao quadrado. E aqui estaremos com os seus componentes, e aqui teremos a coluna das incógnitas. E se formos uma exponencial, apenas uma equação, que no caso vai ser definida através da função auxiliar
e elevado a x. Nesse vídeo, a gente vai falar da função do ajuste linear. Vamos ao passo 3. No caso, agora, vai ser calcular os coeficientes A I, J e BI do passo 2. Esses coeficientes são definidos pelos seguintes somatórios. Então, são dois somatórios que nós vamos ter que utilizar. Né? Primeiro, o AIJ é definido pelo somatório da função auxiliar GI vezes GJ. Claro, isso na variável xk. E nós temos BI, que vai ser, na nossa função, muito importante, né? Ela vai ser coeficiente angular. Nós temos que vai ser o produto da função, né, y, vezes a função GI, todas na variável k. Então, e o quarto passo é exatamente escrever esses sistemas de equações e resolver. A gente pode usar a eliminação de Gauss, né, o chamado escalonamento, ou algum método até iterativo, um método do cálculo numérico, como Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. Bom, o exemplo desse vídeo, né, dessa videoaula, é exatamente trabalhar com esses pontos que estão aí e vamos ajustar um ajuste linear, né, com as funções auxiliares 1 e 2. Né? 1 está aqui e G2 é x, que é exatamente esse valor aqui. Nesse caso, nós temos que φ vai ser exatamente A1 mais A2x. Então, a gente tem, escrevendo aqui a nossa função φ, ela vai ser uma função linear, né? Uma reta. Resulta que vai ter, como nós falamos, G1 e G2 definidos dessa forma. Nós temos um sistema bem simples aqui, um determinante, e para resolver esse sistema, vamos usar exatamente as propriedades aqui do somatório, né? Você vai ter o somatório definido, né, primeiramente de G1 e G1 em K, em XK, né? Nesse caso aqui, somos 8 pontos experimentais, nesse exemplo, né? Todos aqui temos 8 pontos. Somatório aqui sempre em 8. E essa propriedade aqui, né? Nós sabemos que vamos usar essas funções auxiliares. Vamos já colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Nesse caso aqui, você vai encontrar, somando 1, 8 vezes. Então, aqui, esse termo aqui vai ser o 8A1, antecipando aqui o outro slide. Já aqui, G2 e G1, G2 vai ser X, né, como nós vimos aqui em cima, e G1 igual a 1. Então, vai ser o somatório de 1 a 8 de G, e G2 que é X. E aí, sucessivamente, essa ideia. Já essa relação é igual ao produto, somatório, soma do produto da função que nós estamos pensando com a função auxiliar, G1, e no segundo, G2. Aqui, só para reforçar, nós vamos ter x1 de novo e x2 igual a x. Então, essa daqui vai ser igual a essa. Alterou a ordem do produto. E essa última vai ser x, que é G2, vezes, né, G2 aqui reforçando a x, vezes x. Então, aqui vai ser x ao quadrado. Olha como é que fica a nossa ideia, né? Vamos ter que fazer aquela primeira, né, que deu igual a 8. E aí, na sequência, ó, olha de vermelhinho aí a indicação da função auxiliar. No caso aqui é x, tomada de 1 a 8, deu 36, já que você tem uma coluna de x e uma de y, e a de x está alterando dessa forma. A outra coluna só alterou a ordem, né, e 36 também. Isso tudo a gente vai fazer no Excel. Essa daqui deu 204, que é x vezes x, x ao quadrado.
Então, agora nós vamos substituir, né? Tirar essas expressões e colocar os valores. Mas antes faltou fazer essa segunda parte aqui da equação, que é a parte da direita, que é a do produto. Então, vamos pegar a função, o valor da função, vezes a função auxiliar. No caso, a primeira aqui, a função auxiliar é exatamente 1. Então, vai sobressair aqui, basicamente, os valores de y. A gente pode até escrever isso aqui como somatório da função. Nesse caso, já que esse aqui é igual a 1. E a última é realmente do produto, né? Você vai ter a função vezes x. Podemos escrever essa daqui, né, como somatório da função vezes x, que no caso aqui é a função auxiliar numa reta. A primeira deu 9,2, a segunda 50,5, ou 50,5. Bom, então é só substituir e teremos a equação, uma equação, um sistema de equações que a gente pode resolver aqui, no caso, resolvemos por escalonamento, ou pode resolver por substituição, como achar melhor. Então, substituindo, nós encontramos que é possível ajustar uma reta àqueles pontos experimentais. Essa reta tem coeficiente A1 0,176 e coeficiente A2 0,214. Vamos ver isso no Excel e aqui temos, antes disso, falar da qualidade desse ajuste. A qualidade é determinada por essa razão, que é o coeficiente de determinação, é o R2. Então, o coeficiente é uma medida de proporção da variação total dos dados em torno da média. De fato, o numerador dessa expressão representa a soma dos quadrados dos desvios da reta de ajuste ao ponto médio y barra. Exatamente essa função, gente, esse coeficiente, que é uma razão proporcional, ela me dá, quanto mais próximo de 1, melhor é o nosso ajuste. Então, aqui, ó, quanto mais próximo da unidade, né? Unidade, então, esse aqui, igual a 1, nós temos uma perfeição na determinação entre as duas variáveis. As referências que a gente utilizou, e vamos aqui no Excel para trabalhar essa questão. Eu trouxe aqui a fórmula, né, do sistema, e aqui a gente vai precisar fazer esse primeiro G1 é 1 vezes 1, então nem precisa fazer, vai ser a soma, né, vai ser igual a 8. É o somatório de 1 somado 8 vezes, deu igual a 8. A segunda é x vezes 1, então é só somar a coluna do x. Já fiz aqui, eu vou apagar para a gente fazer de novo. Vou deixar só esse aqui. Então, o somatório aqui, eu vou colocar aqui, ó, somatório. Pronto, somatório de x. Vou puxar aqui que eu vou precisar do somatório de y também. Então, já tenho aqui, nessa parte aqui, vai ser o somatório de x, já que G2 é x e G1 é 1, as funções auxiliares. Aqui já temos que é o inverso, né? Não seria a ordem dos fatores foi alterada, né? X1, G1 e G2. Então, aqui você tem também 1 vezes x, que é igual a 36. Esses são iguais. Então, também dá 36. Olha aqui no sistema. O 8, que é a soma de 1, 8 vezes. 36, que é o somatório aqui, dos valores de x. E é igual à soma da função VG1. G1 é x, ou melhor dizendo, é 1, então é somatório de y, 9,2, já está aqui. E agora de G1 e G2 é igual a de G2 e G1, 36. E eu preciso fazer aqui o somatório de G2 vezes G2, que é x vezes x ao quadrado. Então, vou aqui, ó, coloco uma coluna igual x
vezes x, né? E aqui eu vou descer para repetir essa conta para cada uma das colunas. E aqui também vou replicar a soma. Deu 204, que é exatamente esse valor aqui. E para fechar o sistema, eu tenho aqui a função, né, f e g2. F seria o valor em y, e G2 o valor de x, é o produto, está aqui. Ó. Então, vou colocar igual a primeira coluna, que é de y, vezes, né, a coluna do y. Pronto, deu 0,5 na primeira, eu vou baixar aqui para repetir a conta. E vou repetir aqui a soma. 50,5. Então, aqui nós já fizemos essa conta, né? Montamos, e aqui é só, né? Se quiser fazer uma coluna só, é uma tabela completa, e a gente encontrou aqui a equação que deu aquele valor, né? O resultado foi aquele valor que nós conhecemos. Eu trouxe aqui para uma segunda tabela para fazer usando as ferramentas do Excel. Nós podemos usar o gráfico de dispersão aqui, ó, dispersão, ele já gera um gráfico. E fazemos uma análise gráfica a partir dele. Qual é a função que nós podemos considerar aqui que vai me dar um melhor ajuste? Então, no caso aqui, é possível fazer uso da função linear, né, para encontrar um ajuste aqui. Pode ter um ajuste quadrático, o que é melhor. É o que a gente vai passar em outro vídeo. Então, vou colocar aqui para vocês adicionar a linha de tendência. Observe como é que você faz. Clica nesses pontos, né? Já colocou o gráfico de dispersão. Botão direito, você vai adicionar a sua linha de tendência. E aí você vai escolher qual é o melhor modelo que você entende. Já está aqui em linear, que é o que nós queremos. Eu vou pedir para colocar a equação no gráfico e exibir o R quadrado, que é o que me dá a qualidade dessa modelagem. Não deixa de ser uma modelagem, né? O mínimos quadrados. Aqui está um pouco pequeno, então vamos aumentar aqui para vocês enxergarem mais. Vou botar aqui 20. Pronto. Aqui o nosso modelo, né? 0,216 e aqui 0,175. Observem aí que está igual ao valor, né? Bem próximo do valor que nós fizemos manualmente. Bom, e aqui está a reta. Observem que o R2 é muito bom, 0,95. O ideal é igual a 1, aí é perfeição. Mas não é o caso, a gente encontrou um valor bastante interessante aqui. Então, o ajuste dessa reta aos dados, usando o método dos mínimos quadrados, ficou muito bom. Lembrando que aqui, na planilha anterior, nós fizemos o cálculo, é como se fosse um cálculo manual, né? Afinal, são 8 colunas. Imagine se você tiver 20 pontos. É muito trabalhoso, então você pode fazer esse cálculo aqui. O importante é utilizar essa expressão aqui, que é a expressão que define as diferenças mínimas, né, baseadas no método. Lembrando que o método, é importante dizer que nós chegamos a ele fazendo a derivação parcial da diferença dos quadrados, e aí chegamos a usar essas duas expressões. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo, que vai falar sobre o ajuste quadrático.